Já estamos de volta com o Manhã no Ar, agora são 6 horas e 41 minutos. E a terceira fase da Operação Maus Caminhos, intitulada Estado de Emergência, foi deflagrada com a prisão do ex-governador José Melo, no município de Rio Preto da Eva. Ele é mais um dentre os acusados de fazer parte de um esquema criminoso que desviou mais de 100 milhões de reais da saúde do estado. José Melo chegou à sede da Polícia Federal às 10h45 da manhã. Ele foi preso no sítio que é proprietário no município de Rio Preto da Eva. Melo estava acompanhado de agentes federais e foi levado para prestar depoimento. Desde cedo, os agentes também cumpriram 7 mandados de busca e apreensão na casa de José Melo e empresas, inclusive um salão de beleza da esposa do ex-governador Edilene Oliveira. Essa é a terceira fase da Operação Maus Caminhos, chamada Estado de Emergência. As investigações apontaram um enriquecimento quase instantâneo de José Melo. Depois que a CGU informou isso à Polícia Federal, a investigação começou. De acordo com as próprias investigações da polícia, o ex-governador recebia propinas de empresários ligados à primeira fase da Operação Maus Caminhos. Inclusive, o dono do Instituto Novos Caminhos, que era investigado pela PF, Mohamed Mustafa. Ele pagava propina para o irmão de José Melo, Evandro Melo, e assim ele repassava esse recurso para o próprio ex-governador. Em conversas de WhatsApp e outros aplicativos de mensagem, Mohamed Mustafa é flagrado conversando com uma advogada que também é uma das participantes da organização criminosa, dizendo que deveria pagar uma quantia de quase 500 mil reais para um homem identificado como Velhinho. E segundo a Polícia Federal, trata-se de José Melo. Em uma outra conversa, também houve a questão de um pagamento de 80 mil reais a também o irmão do ex-governador. No sítio, ainda foi apreendida uma quantia de 300 mil reais em espécie e em uma das empresas ligadas ao ex-governador, mais 90 mil reais. Todo esse esquema é justamente para investigar o desvio no sistema de saúde pública do estado. A operação ela complementa aí a fase anterior, a custo político, que visou investigar os crimes de corrupção ativa e corrupção passiva, além daqueles crimes conexos à corrupção, que são a lavagem e também a formação de uma organização criminosa. A gente tem alguns pagamentos, algumas citações de pagamentos específicos, um deles era 80 mil reais, além de outras menções também. No entanto, a investigação ela busca apurar, aprofundar esses valores e levantar com maiores detalhes quais foram os valores exatamente pagos. Ainda segundo as análises realizadas pela CGU, o patrimônio de José Melo também foi considerado incompatível com a renda dele. Na época em que ele ocupava o cargo de governador do estado, o salário mensal era estimado no valor de 30 mil. Mas o sítio de Rio Preto da Eva está avaliado em 7 milhões de reais. Inclusive, o asfalto do ramal que dá acesso ao local foi pago com dinheiro público, segundo a Polícia Federal. Ele tinha um patrimônio em 2004, hoje ele tem um outro patrimônio e em relação a isso foi feito um levantamento em função dos seus rendimentos como servidor público, funcionário público, e hoje há uma incompatibilidade muito grande entre a aferição dos valores que ele recebia como servidor público e os valores do patrimônio acumulado hoje. Evandro Melo, ex-secretário de administração, foi preso no dia 13 deste mês durante a segunda fase da Maus Caminhos, a Operação Custo Político. O nome dele também foi citado por Mohamed Mustafa como um mandante do assassinato do ativista político do PDT, Alexandre César Gomes. Ele foi morto em fevereiro do ano passado. Em depoimento, Mohamed disse à PF que foi queima de arquivo. A investigação ela se baseia principalmente em material que já foi colhido nas fases anteriores e que permitiram identificar pagamentos de vantagens indevidas ao ex-governador e especialmente ligados também ao seu irmão, que era o secretário de Administração e Planejamento, que recebia também, foram identificados robustos indícios de que o irmão recebia valores
possivelmente esses valores também eram para ser transferidos ao ex-governador. José Mello ficará preso por 5 dias. A PF já enviou um pedido de acolhimento do ex-chefe do Poder Executivo e ele pode esperar esse prazo em um presídio comum. Vale lembrar que o nome da operação Estado de Emergência é uma referência ao dia 31 de agosto do ano passado, quando José Mello decretou estado de emergência na saúde, um mês antes da primeira fase da Operação Maus Caminhos ser deflagrada. Na ocasião, Mello criou um gabinete de crise, composto pelas secretarias estaduais de Saúde, Casa Civil, da Fazenda e de Administração e Gestão. Quase todos os secretários foram presos durante as fases da operação. Carol, a corrupção é o maior problema do nosso país. Não é econômico, não é problema político, é a corrupção. Aliás, em razão da corrupção, a gente tem problemas econômicos e problemas políticos. E quando esse desvio acontece na área de saúde, nos revolta mais ainda, porque esse dinheiro, né, a falta de investimento, a falta de um equipamento, a falta de leito para um paciente pode ser o diferencial entre a vida e a morte. E ontem a gente acompanhou aqui na TV A Crítica o caso de um bebezinho de 2 meses que veio do município de Manicoré. E ele tinha cardiopatia congênita. E o bebê veio numa situação delicada para procurar tratamento com a família aqui em Manaus. Chegando lá no Hospital Francisca Mendes, a propósito, o hospital estava sendo administrado pelo ex-secretário Pedro Elias, que foi preso na operação Custo Político, né, também acusado de desviar dinheiro da saúde pública. O médico lá do Francisca Mendes disse assim para a família, disse assim, olha, não tem como colocar a sua criança numa UTI porque estão todas ocupadas. Se eu tirar alguém da UTI, eu vou estar condenando essa pessoa à morte. O que a gente pode fazer? É torcer para que ela resista, para que ela aguente até uma UTI ficar livre, para que ela possa estar aí, né, para que ela possa ser internada. Resultado disso, ontem a criança morreu. Ou seja, se a gente tivesse maiores investimentos, se a gente tivesse mais UTI, se a gente tivesse mais equipamentos, se a gente tivesse um compromisso maior das nossas autoridades na área de saúde, eu tenho certeza que menos famílias estariam passando por uma situação dessa. Pessoas estão morrendo, né, Wilson? Pessoas estão morrendo dentro dos hospitais por falta, como você disse, de equipamentos. Eu conheço inúmeros relatos, a gente que está aí nas ruas, que conversa com as pessoas, inúmeros relatos, falta o básico, luva para o atendimento dos médicos, enfim, uma série de coisas e a gente espera, olha, se é que isso é possível, né, mas roubar da saúde, logo da saúde, para a morte não tem jeito, né, se você... Em outras áreas é possível consertar aquilo que foi errado. Agora, para a morte, não tem jeito, é inadmissível. E a prisão do ex-governador José Mello repercutiu na Assembleia Legislativa do Estado. Além do pedido de uma CPI para investigar os contratos da Suzan, tem parlamentar pedindo investigação também para denúncias de obras fantasmas feitas na gestão do ex-governador. A terceira fase da Operação Maus Caminhos, chamada de Estado de Emergência, repercutiu entre os parlamentares na Assembleia Legislativa. Para o deputado Luiz Castro, a instalação da CPI da Saúde é urgente. Mas nós entendemos que esta casa tem a obrigação moral, política, ética de abrir esta CPI. Não é brincadeira o que está acontecendo no estado do Amazonas, é muito sério, foi dinheiro desviado da saúde. E dinheiro desviado numa época em que o governo dizia que tinha que fechar CAIC, CAIME, UPA, SPA, e que isso tudo ia prejudicar o atendimento da saúde pública, principalmente em Manaus. Uma CPI da saúde no ano que vem ainda é incerta, mas há deputados que demonstram ser favoráveis à instalação de outras comissões para investigar os contratos firmados no governo de José Mello. O que tem que ser investigado são as obras fantasmas, o desvio de dinheiro através de obras fantasmas e o desvio de dinheiro na AFEAM. É um ex-secretário de Estado na área de obras, de infraestrutura, que veio denunciar publicamente, dizendo que todas as obras tinham irregularidades, projetos executivos de ficção que não existiam e pagamentos irregulares, milhões que foram pagos indevidamente e obras não realizadas.
Pois é, eu não entendo qual o motivo de abrir uma CPI agora. Quer dizer que só agora que a polícia fez todo o trabalho de investigação, prendeu ex-secretários, prendeu ex-governador, aí a Assembleia Legislativa começa a se manifestar para fazer uma CPI? Que é isso? Eu não sei se faz sentido fazer essa CPI agora, porque a Polícia Federal já fez o serviço, né? A Justiça também já decretou a prisão, né? A Polícia Federal confirma que o ex-governador José Mello já foi levado para o Centro de Detenção Provisória na BR-174. Ele vai cumprir inicialmente uma prisão temporária de 5 dias. Vamos agora para o estúdio da Rádio FM, o Dia 93.1, conversar então com o Cleiton Pascarelli e a Nayandra Amorim. Bom dia, gente. Bom dia para vocês. Muito bom dia. Olha, vamos começar falando, né, o assunto quente aí do dia. Mais uma vez, a votação para a lei orçamentária anual foi adiada na Assembleia. Não falei para vocês? Faltou quórum de novo? Falei para vocês que eles não iam pro plenário, era o meu palpite, viu? Consegui acertar. Então, a base governista, nenhum dos deputados apareceu ontem no plenário. Então, a lei orçamentária não teve quórum, não foi votada e foi adiada para a próxima terça-feira, dia 26 de dezembro. É claro que isso gerou muita discussão, né, entre os parlamentares da bancada de oposição, que acreditam que sim, que deve haver a discussão desse orçamento para o ano que vem. Essa situação é uma situação muito delicada, porque se o orçamento não for votado até o dia 31 de dezembro, a gente vai ter que usar o orçamento, o governo vai ter que usar o orçamento desse ano. Esse ano, né, para 2017, o orçamento foi de 14 bilhões, para o ano que vem a previsão é de 15 bilhões, então se eles não votarem esse orçamento, vão usar o orçamento de 2017, ou seja, 1 bilhão de reais a menos, e o orçamento de 15 bilhões, os deputados acreditam que não é suficiente. Imagina se a gente continuar com os recursos de 2017. Lembrando que os parlamentares da base governista, eles não compareceram ontem para a votação em protesto, porque na quarta-feira o presidente da Casa, Davi Almeida, votou 2 vezes durante a votação das emendas. Então, por conta disso, eles se retiraram do plenário, falaram que essa situação deveria ser resolvida, não tinha por que Davi Almeida votar 2 vezes para aprovação das emendas, então eles se retiraram do plenário e o texto principal acabou não sendo votado e ontem ninguém apareceu. E tem a questão também do IPVA, né? A isenção do IPVA para o transporte coletivo de Manaus. Na penúltima reunião, o deputado Serafim Correia, do PSB, que inclusive é economista, pediu vista do projeto para analisar direito. Ontem ele chegou e disse que é válido, sim, que o projeto seja aprovado como está. Então, ele assume que para 10 anos vale a pena, né? Só que ele sugere que sejam incluídos os transportes alternativo e executivo. Só que a base governista diz que não dá para fazer isso porque os transportes alternativo e executivo não são regulamentados, não são legalizados pela prefeitura. Vale lembrar que quando eles foram criados, inclusive quando o Serafim Correia era prefeito, né? E quando eles foram criados, eles eram temporários. Acabou que o transporte alternativo e o transporte executivo se tornaram permanentes e nenhuma prefeitura que passou depois de Serafim regulamentou essa prática. Eu até concordo, eu até acho interessante também aprovar por 10 anos. Só que com a proposta de que esses empresários deem alguma contrapartida e essa situação possa ser revista a cada ano. Se não cumpriu a parte, por exemplo, melhorias, renovação da frota, aí suspende o IPVA, volta atrás. Né? Eu acho que a gente pode fazer, sem problema nenhum. Agora, tem que ter contrapartida, né? Só a gente que vai ter que ajudar e eles não? Isso. Agora, com relação ao orçamento, deste ano foi de 14 bilhões, a previsão é de 15 bilhões para o ano que vem. 1 bilhão faz uma diferença e tanto no orçamento do Estado. Agora, eu até arrisco dizer que 14 bilhões dá sim para o Estado comandar saúde e segurança pública. Eu acho que o nosso grande problema é a má gestão, é a corrupção. Veja você quanto foi desviado da área da saúde aí que poderia estar sendo investido nos hospitais. Né? Agora, o grande problema aí nessa aprova ou não aprova a lei orçamentária
é a briga entre o presidente da Assembleia Legislativa e o governador. Simplesmente isso. Inclusive, Exatamente. o presidente da casa disse que vai buscar o diálogo, que tinha que conversar e que o diálogo era a melhor saída. O fato é que, com diálogo ou sem diálogo, a votação ficou para o dia 26, bem próximo já à data limite, e a gente vai esperar para ver o que vai acontecer. Sabe o que é muito interessante nessa situação aí? É porque antes dessa confusão, desse problema aí da votação, não era muito claro ali na Assembleia Legislativa quem estava na base governista, quem estava na bancada de oposição. Inclusive, tinha até ali a ala dos independentes, né? De deputados que iam à tribuna dizer que não estavam nem de um lado nem de outro. Mas agora trata-se de um racha histórico, digamos assim, 12 a 12. Então, assim, tem 12 deputados na base aliada, na base governista, e 12 deputados na bancada de oposição. Então, a gente sabe bem, agora a gente sabe bem, ficou muito claro quem é quem, de que lado estão jogando e quais são os interesses aí que eles estão envolvidos, digamos assim. Tá certo, então. Vale lembrar sempre que ano que vem é ano de eleição. Verdade. Cada um está olhando o seu lado, né? Exatamente. Agora eles têm um lado, né? Agora eles têm um lado, digamos assim, não estão mais indecisos. É verdade. Gente, obrigada. Beijo pra vocês. Bom dia e bom fim de semana. Bom dia. Feliz Natal. Feliz Natal, Feliz Natal pra todo mundo. Verdade. A gente se vê, então, na terça-feira. Na terça? Como assim, na terça? Porque na segunda-feira nós temos uma programação especial aqui de Natal. Ah, tá. Mas a gente vai... Quer dizer, eu vou estar aqui na segunda. Tô de folga. Tchau, tchau. Um abraço, tudo de bom. São 6 horas e 57 minutos. Se você ligou a televisão agora, não tem nenhum problema. A gente preparou um resumo do que foi notícia no Manhã no Ar até este momento. Ex-governador do Amazonas, José Melo, é preso na terceira fase da Operação Maus Caminhos, intitulada Estado de Emergência. No momento da prisão, a polícia prendeu R$90 mil em espécie. Ele é mais um dos acusados de fazer parte do esquema criminoso que desviou os R$100 milhões da saúde. Melo cumpre prisão temporária de 5 dias no CDPM-2. 3 pessoas continuam desaparecidas no município de Canutama. Eles sumiram há 8 dias em uma área de difícil acesso que passa por um conflito de terras. Da última vez que os agricultores foram vistos, foi em uma área de invasão tirando fotos. A polícia suspeita que 2 fazendeiros estejam envolvidos no desaparecimento. Um casal suspeito de aplicar diversos golpes de estelionato foi preso em Manaus. Eles estavam foragidos e praticavam falsos investimentos. De acordo com a polícia, a dupla já responde por 11 processos no estado do Mato Grosso do Sul e os prejuízos contabilizam mais de R$200 mil. Moradores do bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus, fizeram uma manifestação contra a reintegração de posse no local. Eles atearam fogo e fecharam a avenida principal. Fiscalização do Corpo de Bombeiros orienta pessoas sobre fogos de artifício. Por causa das comemorações de fim de ano, a Operação Festa Segura vai até os estabelecimentos responsáveis pela venda de fogos de artifício na capital para fazer vistorias. E de acordo com os bombeiros, para que a população se sinta segura ao comprar e manusear um produto. Olha, são 7 horas da manhã. Vamos ver o trânsito de novo? Coloca aqui imagens pra gente do trânsito. E aí, a gente tem a saída da Torquato, né? Gente, eu sou muito ruim de me localizar nesse negócio. É a saída da Avenida Torquato Tapajós para entrar Agora ali na Maripiranga Monteiro. Tem ali o ginásio, né? E do lado tem a Arena da Amazônia. E tá tranquilo o trânsito, viu? Tá tranquilo, sem maiores dificuldades. Eu acho que o pessoal ficou até tarde ontem fazendo compras, né? Porque o comércio agora está funcionando em horário diferenciado, né? Está fechando às 9 da noite ou é 11 já? Eu sei que até bem próximo. Até 9 da noite. Até 9 da noite, né? Até 9. Então tá tranquilo. E mais uma vez eu volto a repetir, isso me preocupa. Porque aí eu acho que o bicho pega. Todo mundo vai acordar junto, né? E vai decidir descer junto para o centro, né? Mas nesse horário tá bom, né? Eu gosto de fazer as coisas logo cedo, viu, Carol? Acordar cedo, fazer tudo cedo. Eu também gosto, acho melhor. Se eu tenho um compromisso no dia seguinte, eu acordo mais cedo para resolver tudo logo cedo, porque eu acho que quando você acorda cedo, você aproveita o dia. Eu, por exemplo, centro, eu gosto de ir cedo mesmo, acho que é melhor, até porque eu gosto de estacionar tranquilo, aí lá, se chega tarde, já fica rodando atrás de vaga. Aí você roda, aí você acaba ficando refém daqueles estacionamentos pagos. Vai pro estacionamento
né? Paga uma nota, porque... E não tem como ir no centro e ficar 1 hora só. Eu passo 2, 3 horas e... Se você for acompanhado, se for com as crianças... Aí pior ainda, e Deus me livre. Por falar em comércio, daqui a pouco a gente mostra como o comércio vai funcionar neste fim de semana e no feriado de segunda-feira. Olha, a gente mostra também o que vai ter aí na festa de Natal dos Bumbás em Parintins. A gente volta em instantes.